Henrique Mateus, da TV e CNN. Ainda em relação ao caso do Vinícius Júnior e Prestiani, pergunto-lhe o que é que espera dos jogadores em termos de comportamento e comunicação pública num caso sensível como este? E se me permitem outra questão, como é que responde à crítica que o acusa de ter evitado falar de racismo, principalmente de um companheiro de profissão, de um colega de profissão, o treinador do Real Madrid, enquanto defendia ou protegia o balneário? Eu amo o Álvaro e vou continuar a amar. Mas eu acho que quem tomou a posição correta fui eu e não ele. E eu mencionei isso na conferência de imprensa, onde eu acho que tu estavas, onde eu fui confrontado com as declarações do Álvaro e de um jogador na acusação ao Prestiani e na defesa do jogador do Real, e em que eu disse se há alguém que não está a ser equilibrado, eu quero ser. E ser foi nem defender o meu, nem atacar o outro. Eu, inclusive, numa flash interview anterior à conferência de imprensa, eu utilizei a terminologia: não quero vestir a camisola vermelha, referindo-me ao Real Madrid, nem quero vestir a camisola, referindo-me ao Benfica, nem quero vestir a camisola branca, referente ao Real Madrid. Eu quero ser imparcial num caso que eventualmente poderá ser de grande gravidade. E aquilo que eu disse de perderem 10 minutinhos a lerem a Declaração Universal dos Direitos Humanos refere-se exatamente à presunção de inocência. E quando eu digo que, enquanto cidadão, sou completamente, mas completamente, uma pessoa que repudia qualquer tipo de discriminação ou de preconceito ou de ignorância ou de idiotice, digo que eu fiz isso e os outros não fizeram. Mas também digo se, e repito, se, muitas vezes, se o meu jogador não respeitou estes princípios, que são os meus, e não são só os meus, são os do Benfica também, esse jogador, a sua carreira com um treinador que se chama José Mourinho, ou num clube que se chama Sport Lisboa e Benfica, este jogador, a sua carreira chega a um fim. Agora, partimos, não é que eu seja um letrado, mas também não sou um ignorante, não sou licenciado em Direito, nem tenho mestrados em Direito, mas sou licenciado com todo o orgulho em Educação Física e Desporto e tenho uma base mínima de cultura. Presunção de inocência é um direito humano ou não. Por isso é que eu ponho se. Mas se quiseres que eu repita 20 vezes aquilo que eu repudio, eu repito de 20 vezes. Eu repito de 20 vezes. Mas eu continuo com o se. Infelizmente, a UEFA, para afastar o jogador do jogo, descobriu o artigo 426.328, que estava lá escondido como um motivo para o suspenderem do jogo, e também eles foram nessa direção de não pôr um se, que se deveria ter sido posto. E eu continuo com a minha. Se o jogador for efetivamente culpado, não vou voltar a olhar para ele da mesma maneira como tenho olhado, e comigo acabou. Mas tenho que pôr muitos se's à frente.